Bota na conta do papai John. Ele vai te contratar. Conta do papai John. Me aturar era ruim. Imagina com din-din. Pessoal do Bootfire é fera demais. E começou, gente. Vamos lá. Fala, galera. Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Essa música é muito maneira da galera lá do Bootfire. Vou até deixar o link na descrição deste vídeo. E no vídeo de agora eu falo justamente a respeito de John Textor e Botafogo. Informação trazida em primeira mão nesta madrugada pelo Sérgio Santana, competente jornalista lá do Lancinete, dá conta de que o Botafogo e John Textor assinaram o contrato pelo mútuo, pelo aporte inicial de 50 milhões feito pelo investidor americano para que o Glorioso comece a ter um ano de 2022 diferente. Neste vídeo falo também a respeito do gol do Botafogo contra o Boa Vista. Ainda não é a análise tática detalhada, mas ontem tivemos a entrevista coletiva do Carlinhos, lateral esquerdo, autor do gol. Eu perguntei a ele a respeito da movimentação dele e também do time. Ele explicou de maneira sucinta e muito interessante, e eu também vou trazer o gol aqui para vocês pelo ângulo da Botafogo TV. Então, como eu sempre digo, aqui no canal Fabiano Bandeira, conteúdo robusto a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Já começo com a minha pergunta e a resposta do Carlinhos sobre o gol de empate contra o Boa Vista. Canal Fabiano Bandeira. Ontem o Diego Gonçalves, que é a ponta esquerda, atacou pelo lado direito, fez o cruzamento, e você surpreendeu a defesa do Boa Vista fazendo o gol de cabeça. Conte um pouco para nós como foi a sua movimentação, a sua leitura da jogada para que você pudesse empatar para o Botafogo. Obrigado. A minha leitura é que o professor pede, né, para a gente que está do lado ao contrário sempre fechar na grande área, né? E o Diego teve a oportunidade de ir para o outro lado, né? Aquilo que o professor pede. Quem joga na linha da frente ali ser bem móvel. Então ele teve a felicidade de ir para o outro lado, cruzar a bola. E eu também tive a felicidade de, do outro lado, fechar e fazer o gol de cabeça. Pois é, galera. Então o Carlinhos disse que o Anderson Moreira pede para quem está no lado oposto entrar na área, no segundo pau. Isso dá certo muitas vezes, não só no Botafogo. É uma estratégia interessante para o futebol. E sobre o Diego Gonçalves, que saiu da esquerda e foi parar lá no lado direito para dar assistência, o Carlinhos falou que o Anderson Moreira pede uma movimentação aos homens de frente. Isso é muito bom, não ter um ataque estático. Em grande parte do jogo, infelizmente, o Botafogo ainda teve um ataque estático. Mas pelo menos no gol houve essa movimentação e tomara que o Botafogo consiga desenvolver ainda mais ações ofensivas com movimentação e criatividade. Vejam agora o gol pelas lentes da Botafogo TV e percebam, o Carlinhos começa com a bola, ele está até um pouco mais por dentro, a bola chega ao Diego Gonçalves, ele está praticamente colado na linha lateral, lá no lado esquerdo. E ele que vai levando para dentro, a jogada vai se desenvolvendo, chega ao lado direito, o Carlinhos segue na área, o Diego Gonçalves vai se movimentando e a jogada vai acontecendo, até o Luiz Fernando tentar um passe, a zaga interceptar e a bola chegar ao Rafael. E, aliás, boa notícia sobre o Rafael, que ontem passou pela cirurgia. E, segundo o Botafogo, a operação foi um sucesso. Agora que o Rafael se recupere muito bem. Toda a força para você, Rafa. O lateral direito deu um belíssimo passe por cima e o próprio Diego Gonçalves fez o cruzamento. Então, o Carlinhos chegou no segundo pau fazendo o gol do Botafogo. Veja aí agora.
Pois é, galera. Então a movimentação realmente muito interessante, que o Botafogo faça mais vezes e seja mais constante também durante as partidas. Só que o time do Glorioso deve mudar muito ainda no ano de 2022. Deve ficar muito melhor. Isso tem a ver também com a informação trazida na madrugada pelo Sérgio Santana. Botafogo e John Textor assinaram o contrato do mútuo. Mais cedo, a Renata Medeiros, do GE, tinha dito que após os 5 dias da votação na Assembleia Geral, o dinheiro ainda não tinha caído, porque o Botafogo e o John Textor tinham que acertar alguns detalhes, e então só depois da assinatura de contrato, pelo aporte inicial, que contariam os 5 dias. Se a assinatura, como disse o Serginho, foi feita ontem ou no início desta madrugada, o Botafogo tem aí cerca de 5 dias para receber o aporte inicial de 50 milhões de reais. Mas é aquilo que eu sempre digo para vocês, gente. Não sabíamos antes se havia caído ou não o dinheiro, e eu falava, prestem atenção nas movimentações do Botafogo no mercado. O mercado não tem que saber se o Botafogo está ou não com o dinheiro. Agora, após a assinatura, em algum dia, o Botafogo terá o dinheiro muito em breve. Que também não saia na mídia, embora na matéria esteja escrito que o Botafogo vai se posicionar através da assessoria de imprensa sobre a assinatura do contrato pelo mútuo. Mas eu espero que o Botafogo seja muito eficaz e também tranquilo para que as contratações cheguem sem alarde, para que não peçam mais alto, para que valores não fiquem além daquilo que o Botafogo deve pagar para ter bons jogadores. Então, estou absolutamente tranquilo, muito feliz. Ainda bem que saiu essa notícia na madrugada e o Botafogo segue no mercado. Tem alguns nomes que já são públicos. Sabemos que o Botafogo conversa com o Elkson e a situação está perto de ser concretizada, mas ainda não está, então não tem garantia de nada. Mas o Botafogo pode ter, sim, um atacante de muita qualidade em breve. Com relação ao Rafael Carioca, clube e jogador conversam, mas ainda tem que ter aquela conversa, talvez um pouco mais delicada, com o Tigres, porque o volante pertence à equipe mexicana e tem multa rescisória. Tem a situação do Romero também, um jogador que tem o interesse em jogar com a camisa do Glorioso. Isso é muito bom, sem contar outros nomes que não estão na mídia. O Botafogo mapeia o mercado de uma maneira mais interessante neste momento. O Botafogo tem nomes no radar importantes para que o time seja competitivo. Não estou falando aqui sobre uma máquina, sobre uma Celefogo, não. Estou falando sobre uma ideia inicial de time competitivo para que o ano de 2022 seja bom e que a partir de 2023 o Botafogo esteja sempre brigando. Mas pode acontecer de brigar em 2022 também. Sempre muito cuidado com a adequação de expectativas, mas também sempre muito cuidado para não botar o Botafogo como um coitadinho em situação de transição que não vai poder dar passos maiores. Isso depende das conversas entre clube e investidor americano John Textor. Nada mais que isso. Especialistas podem falar, podem ficar à vontade, estudam para isso. Quem não é especialista em clube empresa e ou em Botafogo, aí fica mais difícil. Mas quem é especialista pode falar, só que o caso do Botafogo é peculiar. Até porque o Botafogo é um dos pioneiros no futebol brasileiro nessa mudança para clube empresa da maneira como está sendo feita. Na Série A é o pioneiro e é o que está mais bem preparado. Hoje temos Botafogo e Cruzeiro, Cruzeiro passando por algumas dificuldades maiores e o Botafogo já estava se preparando havia algum tempo para que pudesse virar empresa e agora está virando. Então, vem aí recurso financeiro importante para o Glorioso e devem vir também algumas contratações legais. O time tem que melhorar, mas parece que as coisas vão acontecer. Estamos vendo, galera. Vamos torcer e acompanhar sempre. E aqui no canal Fabiano Bandeira, estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui!